O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. Uma olhada superficial sobre os mais de 4.000 exoplanetas já descobertos sugere que eles vêm em todos os tamanhos. Mas na verdade não é bem assim. Em tempos recentes, os pesquisadores começaram a notar que há um vão nesse contínuo. Há muito menos planetas do que se esperaria, com raios entre 50% e 100% maiores que o da Terra. São planetas que estariam na divisa entre o que seriam as superterras e os mini-Netunos. Por que eles são menos numerosos? Um novo trabalho ajuda a elucidar essa questão. Uma análise de dados liderada por Trevor David, do Flatiron Institute nos Estados Unidos, investigou se o gap não é uma questão de idade. Eles pegaram um vasto conjunto de exoplanetas e dividiram entre jovens, com menos de 3 bilhões de anos, e velhos, com mais de 3 bilhões de anos, para então analisar separadamente onde caiu o tal vão. E aí descobriram que os planetas mais raros entre os jovens tinham um diâmetro cerca de 60% maior que o da Terra. Já os mais raros entre os velhos tinham um diâmetro cerca de 80% maior. Na prática, o que eles sugerem é que mini-Netunos perdem a maior parte de suas atmosferas com o passar de bilhões de anos. Então, embora em sistemas novos eles possam ser mais comuns, em sistemas mais velhos eles já perderam sua atmosfera e se tornaram superterras grandes. Daí que superterras grandes, 60% maiores que a Terra, são incomuns em sistemas jovens, enquanto mini-Netunos pequenos, 80% maiores que a Terra, são incomuns em sistemas velhos. A análise foi publicada no periódico The Astronomical Journal e sugere basicamente dois mecanismos principais para a perda dessa atmosfera. Um é a radiação da própria estrela, que ajuda a desbastar o invólucro gasoso do planeta, e outro é o calor e formação do próprio planeta, que ativaria mecanismos de perda atmosférica. Cássio, eu sou fascinado pelo processo de formação planetária e pela evolução. E a gente está começando a entender, né? Começando a pegar e montar estatísticas. Então, por exemplo, antes de a gente ter acesso aos exoplanetas, a gente nem sabia que tinha superterra, que tinha mini-Netuno, porque eram planetas de uma classe que não existe no Sistema Solar. Esse gap no Sistema Solar é imenso. Ou você tem planetas grandões ou planetas pequenininhos. O que a gente observou nos exoplanetas é que esses intermediários existem, mas ainda assim também existe um gap entre eles. E agora parece que isso está conectado à evolução deles no próprio sistema. Não é uma coisa assim tipo, eu nasci mini-Netuno, eu nasci super... Você pode transitar de um para outro com o passar do tempo. O que você achou desse resultado aí? Pô, achei legal, eu achei bacana porque você vê ali a transição, né, de um e outro. Você está falando transição do tipo, nós temos mini-Netunos, né, e eles estão ali no limite para segurar a sua própria atmosfera, né? Então tem bastante massa para acretar, fazer o processo, mas uma vez que acabou, né, o material interrompeu o seu crescimento, com ação, né, externa, com ação de radiação, o aquecimento, isso tudo vai se evaporando e você acaba chegando ali, expõe o núcleo, né, você descasca basicamente, e expõe o núcleo, e aí você tem o quê? Uma superterra, né? Então de mini Netuno, uma superterra, e foi usado um método bastante interessante, que era justamente investigar a idade do sistema, e foi através de astroseismologia, né? O Kepler, além de fazer, né, a observação dos trânsitos, como ele ficava muito tempo parado para a mesma região, e pegava as oscilações de estrelas, né, que elas têm vários modos de vibração, então elas pulsam, aí
tem oscilações que não tem os modos tradicionais, né, que a gente está mais acostumado de ver. E tem uma ciência toda por trás dessas medidas de astrosseismologia, que seria basicamente os telemotos, né, os terremotos de estrelas. Com essas vibrações, com essas oscilações, consegue datar a estrela, né, saber qual é a idade dela. Então é bem robusto, né, esse método é bem robusto, já está calibrado há muito tempo, e consegue aí tirar a idade do sistema e ver essa progressão, o que é legal de você ver que realmente tem ali um ponto, né, que a coisa deixa de ser um mini Netuno, transiciona e até chegar em Superterra. O que a base de dados foi em torno de 2.000 objetos, porque faz parte de um pedaço do banco de dados do Kepler que pertence não, né, porque é tudo público, mas que foram observações propostas pelo pessoal da Universidade da Califórnia. Mas uma coisa só que não desce assim tão bem é que também não fui investigar tudo isso, é a precisão das medidas, porque nós estamos falando de 1,5 para 2, meia massa solar, meia massa da Terra, eu não sei lá, né? Eu fico pensando, e aí as barras de erro, né? Dessas coisas todas, será que não seria uma questão aí de passar tudo ali e simplesmente você não tem a precisão, né? Para poder enxergar uma coisa e outra, ou não conseguir enxergar exatamente ali, mas enfim. Tudo ali leva a crer que não, né? Isso eu estou falando de fora, também não sou da área para dizer se procede ou se não procede, mas é bem bacana pelo método, né, utilizado, pela sagacidade do método e pelos resultados em si, de mostrar essa transição. Eu me lembro de alguns casos desse tipo de coisa. Tem uma distribuição que a gente chama bimodal, né, com 2 picos e um vale. Quando eu estudava variáveis cataclísmicas, tinha isso também, porque ali você tinha 2 processos físicos, né? O período de rotação das 2 estrelas, tinha um buraco, um vale, né? Que era um vale proibido, que eles falavam na época, porque o processo que dominava, né, a perda a aproximação e a aceleração ali do período, antes do vale era que era a perda de momento angular por transferência lá de matéria e tal, e o outro era por emissão de ondas gravitacionais, né, de radiação gravitacional por causa da anã branca, que é um objeto compacto, e, claro, isso dentro de milênios, né, acontecendo, acabava produzindo isso. Aí, no meio, não havia transferência de matéria, acabava que você tinha esses 2 picos. Então, é legal quando você começa a ver essas coisas, né, estendo nesses detalhes e nesse limite aí de 1, 2 massas da Terra. Não, eu gostei da tua observação, e não é nem massa nesse caso, porque o Kepler é o raio, né? Mas é uma Sim. observação muito perspicaz essa, porque o que eles conseguem pelo Kepler é a razão entre o raio da estrela e o raio do planeta. Então, se você errou o raio da estrela, você erra automaticamente o raio do planeta na mesma proporção. Então, para você fazer uma distinção aí entre 1,6 e 1,8, é delicado. Tudo bem, você está aplicando a mesma calibragem para tudo, vai. Então, se introduzir um erro, você imagina que pode introduzir em todo o conjunto e aí meio que conserta. Mas tem esse viés importante, que é legal a gente destacar, que deixa ainda alguma dúvida. E eu acho que um outro viés que também vale a pena a gente mencionar, Cássio, pelo menos a minha sensação é essa, é que assim, a gente está muito com a base de dados do Kepler enviesado para sistemas compactos. Sistemas que têm planetas muito próximos da estrela, e aí esse processo de erosão deve ser muito mais intenso do que em sistemas mais distendidos, como é o caso do sistema solar. Não é fácil para o Sol tirar a atmosfera de Netuno lá, né? Então eu imagino que tem esse viés também, e sei lá, tentando predizer o que se espera para sistemas mais distendidos, a hora que o pessoal começar a cobrir esse espaço de parâmetros, é que você vai ver menos planetas erodidos, entre aspas, porque você vai abrir mais. Você acha que é uma predição que faz sentido? Não, totalmente, você falou bem, né? Porque esse processo é eficiente quanto mais perto da estrela, e o Kepler enxerga sistemas que são compactos, os planetas estão muito perto da sua estrela que é hospedeira, né? Então, realmente, quando começar a fazer
uma ampliação dessa base de dados, pode ser que realmente isso desapareça e vire uma coisa simplesmente que não tinha dados, né? E eles forem preenchidos simplesmente aumentando aí a quantidade de estrelas observadas, a natureza das estrelas observadas e outros sistemas. Faz muito sentido, né? Urano, né, não vai sofrer evaporação do Sol nem a pau, né?